em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31 até o versículo 34. 34. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Aleluia. Senta, irmãos. Como diz o povo, sempre dando glória a Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, quem é que não conhece o canto do galo, né? Ou o dia que Pedro negou Jesus. Essa história, ela ficou muito conhecida na vida dos cristãos, né? Um homem que andou com Jesus, um homem que viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Um homem que viu Jesus salvar, libertar, curar, e ele agora está encantado com tudo isso, e ele agora está dizendo assim: eu, pelo Senhor, eu dou a minha vida. Como diz Matuto, está aqui alguém que tem coragem de dar a vida pelo Senhor, está aqui. Só que a gente acaba esquecendo que a vida na caminhada com Jesus, ela é uma vida, claro, tem o pedagógico, as instruções, e principalmente tem a prática. Tem a aplicação das instruções. E a ideia do Senhor é justamente essa. Jesus, ele é conhecido como um mestre. Como mestre, ele é o nosso maior professor. Ele é o Messias, ele é o doutor dos doutores da lei. Mas Jesus, irmãos, ele sempre trazia a prova na parte prática com os discípulos. Eu digo para você uma coisa, irmãos. Não vai ter problema nenhum você errar em algumas coisas na caminhada. O problema é a gente não corrigir. Porque se você vai olhar para a pedagogia de Jesus, a gente estudou isso aqui, eu acho que tem uns 2 anos. A pedagogia de Jesus é um livro. E nós vimos lá dentro da pedagogia de Jesus que os discípulos, assim como você e eu, eles também eram de carne e de osso, eles tinham limitações, eles tinham falhas, e a caminhada com o Senhor foi o que foi ensinando a eles. A quê? A conhecer Jesus. Cantamos muito já. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Só tem um jeito a gente conhecer Jesus, sabe como? Caminhando com Ele. Quem está caminhando com Jesus? E os demais? Quem está caminhando com Jesus? Então, caminhando com Jesus, você vai conhecer Ele. Só que, dentro dessa caminhada com Jesus, não é só Jesus estar indo fazendo algumas coisas e a gente está observando. Dentro desta caminhada, a gente vai se relacionando. A gente vai conversando, ouvindo, a gente vai tendo experiências, a gente vai enfrentando desafios e a gente vai conhecendo de verdade o que agrada, o que não agrada, o que está dentro do coração dele, o que não está. Eu queria que você... Chega, Jesus, depois eu falo o que foi. Abrisse sua Bíblia, irmãos, lá em Mateus. Coisa boa é marcar os textos, né, irmãos? Deixar marcado aqui. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu deixei no celular. Deixei no celular a mensagem, top, direitinho. E ela está gravando. Não, deixa quieto. Meu Senhor, me dê aqui, vá. Amém? Depois você corta isso aí na internet, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Versículos 57 e versículo 58. Queria que você
pegasse dentro dessa introdução essas pisadas na bola que Pedro aí dá, junto com alguns, mas eu queria que você começasse a perceber que existem alguns gatilhos que são aquilo que vai trazer para toda uma frente a ruína ou uma queda. Irmãos, quando Jesus estava perante o Sinédrio, o que é o Sinédrio? O Sinédrio era o lugar onde havia o julgamento. Quando se fala-se em sinagoga, a sinagoga era um lugar de ensino, de verdade. Jesus passava muito tempo na sinagoga. Mas o Sinédrio era o local de juízo, de julgamento. E aqui no capítulo 26 de Mateus, versículos 57 e 58, vai dizer que prenderam Jesus. E o texto diz no 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Versículo 58, diga comigo, diga, mas Pedro o seguia. Segure aí. Preste atenção nisso aqui. Antes de Pedro negar a Jesus, antes de Jesus dar uma alerta assim para Pedro, Pedro, o inferno tentou pegar você. O texto está dizendo que Pedro o seguia de longe. Diga para quem está do seu lado, diga, muito cuidado na caminhada com Jesus, para não segui-lo de longe. O que são gatilhos, irmãos? São aquelas pólvoras que você está correndo um grande risco. Quem aqui, sejam sinceros, quem aqui já brincou de pegar aquelas pólvoras, colocar aquelas pedras em cima e fazer? Lembram disso, irmãos? Vocês fizeram isso no seu tempo? Enchia de pólvora assim, né? Pegava uma pedrinha, botava em cima, aí pegava assim de longe, né? A gente fazia, né? Sim ou não? Aí pá, a gente achava um cara, né? A gente, eita, e colocava lá. Na nossa vida, irmãos, esses gatilhos são riscos. Eu vou dar para vocês alguns exemplos desses gatilhos aqui na caminhada com Jesus de longe. Primeiro, Jesus nos convida para caminhar com Ele de perto. Ou seja, precisamos dentro desta caminhada com Jesus sermos muito prudentes. Estarmos perto, assim como a Tassi orou agora há pouco. Que ouvimos e sejamos essas casas que ouvem e praticam para que no dia mau ela esteja intacta. E dentro desse gatilho que Pedro está aqui. Mas pastor, ele estava acompanhando para ir para o Sinédrio. Mas o Sinédrio era o lugar que Jesus seria julgado, condenado e seria encaminhado para ser crucificado. Se a gente olha aqui para o que Jesus falou no capítulo 22 de Lucas, você vai perceber que Jesus está dando para Pedro aqui, Pedro, fique atento, Pedro. Eu não estou dizendo que isso é uma possibilidade, eu estou dizendo para você, eu estou afirmando para você, Satanás pediu para peneirar você como se você pega o trigo, irmãos, veja que ação do inferno. O trigo, ele tem a casca que o cobre. Primeiro eles pegavam o trigo, lavavam o trigo, sabe, passavam uma máquina para tirar casca do trigo, para tirar aquela peçazinha, só que aquela peçazinha ali, aquele pedacinho do grão, eles peneiravam para fazer a farinha. Então você sabe que muita coisa provém do trigo. Olha o que Satanás estava dizendo, que Jesus estava afirmando acerca do propósito de Satanás, acerca de Pedro. Ele está dizendo, Pedro, ele me pediu para peneirar você. Se fosse a gente estava dizendo assim no
Nordeste, meu irmão, ele pediu para estraçalhar você, para quebrar você, para moer você todinho. Só que se você olha para o texto aqui, o texto vai dizer que Jesus se colocou no lugar de intercessor. Ele disse, mas eu roguei ao Pai. Glória a Deus, porque temos um intercessor, irmãos. Glória a Deus, porque temos um Jesus que, diante do Pai, Ele intercede por nós. E Jesus está dizendo, mas eu roguei por ti, Pedro. Mas eu roguei por ti para quê? O que o texto diz para nós? Eu roguei por ti para que o Pai te livre, sim ou não? Eu roguei ao Pai para Ele poupar você disso aqui, sim ou não? A intercessão de Jesus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Se você ver João, capítulo 17, quando Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, eu volto já para essa oração. No capítulo 17, ele está orando pelos discípulos, fazendo a última oração. Eu peço que os santifiques na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele vai dizer, eu não peço que livres do mundo, mas eu peço que... que os guarde dos dias maus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vou pedir para o Pai tirar vocês do mundo, não. Eu vou pedir para o Pai guardar vocês do dia mau. Não para livrar, mas para dar força a vocês. O que Jesus está dizendo para Pedro aqui no início, ele está dizendo, Pedro, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Jesus não está dizendo, eu roguei ao Pai, eu intercedi ao Pai por você, para Ele livrar você. Não, Ele está dizendo, eu roguei ao Pai para Ele te fortalecer na fé. A ideia do Senhor não é nos livrar dos dias maus. A ideia do Senhor é nos fortalecer no dia mau. O dia mau chega. O dia das provações chega. As tentações virão. E Jesus está se colocando aqui no lugar dizendo assim, eu sei o tamanho da sua fé. Eu sei o limite da sua fé. Então a minha oração por você, Pedro, é para que a sua fé mantenha-se intacta. O texto vai continuar dizendo, irmãos, que Pedro agora vai querer surpreender Jesus. Marcos vai dizer que ele falou isso 2 vezes. Só que aqui o texto está dizendo, Mateus, Lucas e João, e Marcos vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, vai me negar, cara. Não tem para onde, não. Não, eu estou pronto, irmãos. Olha a expressão de Pedro. Eu estou pronto. Ele está usando uma palavra, um verbo no presente, o verbo estar. E ele está dizendo, eu estou. Aí Jesus, eita, não. Você não está pronto. Ainda está verde. Ainda é imaturo. Ainda não suporta um caldo mais grosso, Pedro. Você não pode ainda tomar o cálice que eu tomo, que eu vou tomar o cálice. Você ainda não está pronto a dar vida por mim, porque você ainda vai me negar, rapaz. Não, eu vou dar minha vida. Não vai. Você vai perceber que quando o galo tocar, quando a trombeta romana, na trocação das guarnições tocar, quando você ouvir na 3ª vez, você vai se lembrar do que eu estou falando para você aqui. Sabe, irmãos, se você der uma meditada agora aí dentro de você, em quem você é agora, em você, olhando para dentro agora, de algumas coisas que está aí, com certeza tem algumas coisas, cada um de nós, tem algumas coisas ainda que a gente já expressou para Jesus, que o Senhor disse, ainda não, você verbalizou, mas dentro ainda não foi tomada uma atitude. Sabe, eu creio, irmãos, que a nossa geração, essa geração agora, século 21, é uma geração onde aqueles que vieram para o Senhor, aqueles que estão caminhando com o Senhor, que têm vivido dias que também não são fáceis, são dias difíceis, mas é uma geração que tem uma paixão por Jesus, que tem um amor por Jesus, irmãos. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não duvido disso.
O problema não é a gente declarar que ama e a gente amar de verdade Ele. O problema maior é quando a gente ainda não entendeu que dentro desta construção que Ele está fazendo em nós, tem a ver com Deus e precisa ver da nossa parte disponibilidade, irmãos. Não é à toa quando a Bíblia fala dos últimos dias. E dentre destes últimos dias, a Bíblia vai dizer que são dias penosos. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga assim: esse dia a gente vai penar. A gente vai penar, meu irmão. Caiu para nós. Irmãos, seguir Jesus de longe é um grande risco, é um perigo enorme. Eu queria construir algo aí dentro de você pela palavra, para você compreender algumas verdades de Deus. Primeiro, igreja é um corpo. Dentro desse corpo ele é formado pelos membros. E neste corpo existe um cabeça. Quando nós, como membros desse corpo, decidimos caminhar distante de Jesus, é um suicídio espiritual. A gente está vendo nesses últimos dias o que mais se propaga nas redes sociais é as pessoas, os pregadores dizendo: não, eu sou igreja, então eu posso ser igreja aonde eu estiver. Não é membro de um corpo. Igreja é isso aqui, ó, é um ajuntamento. Amém? Então a gente está vendo essas coisas avançarem, esse engano avançar nas pessoas, irmãos. Ninguém que se afasta de um corpo, ele vai sobreviver muito tempo. E eu digo para você, você está afastado do corpo. Não é só você dizer assim: ah, não vou mais para uma igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pedro está caminhando com Jesus, irmão. Sim ou não? Sim ou não? E aqui nesta caminhada, aonde é que Pedro começou a pisar na bola? Quando ele já está distante, Jesus está indo para lá e ele está distante. Aí Jesus vem agora e diz assim: Pedro, é para arrebentar tudo mesmo que ele pediu. Só que Jesus, irmãos, dentro daquilo que Jesus está falando, está afirmando acerca da sua palavra, se você pega o contexto dessa história, quando Pedro vai negar Jesus, irmãos, é interessante. Se você vê o capítulo 22 de Lucas que nós lemos, versículo 34, abra sua Bíblia, irmãos. Capítulo 22, versículo 34, não sei se você se atentou para o finalzinho da palavra. O texto diz assim: 3 vezes você negará que? Preste atenção nisso aqui, irmãos. Você vai me negar 3 vezes. A gente pega o texto e acabou, engoliu algumas palavras. O texto está dizendo: você vai me negar 3 vezes que me... Pedro conhecia ou não conhecia Jesus? O texto vai dizer lá em Mateus que quando aparece alguém agora, capítulo 26, versículo 69, o texto diz de Mateus: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: o que você está falando mesmo? Eu não sei o que você está falando. Claro, irmãos, aí você pode dizer: mas ele teve medo, tinha que se cumprir, tinha que acontecer. Claro, irmãos. Mas essa realidade aqui é uma realidade que muitas das vezes, eu digo para você, nós estamos vendo ela de forma bem escancarada nos nossos dias. Porque por mais que sejamos uma geração que ama Jesus, uma geração que tem fogo no coração do Espírito, que tem paixão e amor por Jesus, mas eu nunca vi uma geração que nega Jesus tão fácil. Como?
Aqui que entra a história. A gente sempre quer usar uma história ou um pretexto para dizer, não, mas foi por isso. Mas você não é um deles. Não, eu até era, mas... Olha a geração de hoje, irmãos. Se você for pegar nas igrejas, o que mais tem é isso. Olha a geração de hoje. Eu até era, mas parei de ir. Nem quero mais não. Ou até que eu tive uma experiência com o Senhor e tal, mas... Sabe, a gente sai nessa, eu vi muita coisa, eu não gostei. A gente vê uma geração negando o Senhor. Sabe, entrando nessa linha aí, como diz os mais jovens, entrando nessa vibe aí. Aonde o Senhor está esperando que nós de verdade tenhamos uma vida, aonde independente de qualquer coisa e situação, mesmo chorando, sofrendo, doendo, eu preciso honrar ao nome do Senhor. E o que é que Ele está fazendo em nós? A ideia aqui é, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. A ideia do Senhor é que Ele vinha treinar você e eu. Ele vinha nos aperfeiçoar para que a gente venha aprender a perseverar, para que a gente venha aprender a suportar as pressões. Se a gente não aprender a suportar as pressões desses últimos dias, você está sujeito a uma queda. Só que se você vai olhar para os nossos dias, irmãos, eu trago isso como um alerta para a igreja. Se você vai olhar para os nossos dias, antigamente o inferno, ele pegava as pessoas, fazia questão de jogar lá fora, jogar no mundão, sabe? Esfregar a cara assim nas pessoas e dizer, bem aí, tá, pastor, caiu hoje não. A estratégia dele é pior. Ele quer que a gente esteja dentro de uma igreja, mas que a gente não se relacione com Jesus. Ele quer que a gente esteja dentro da igreja, mas ele quer roubar o seu tempo com Jesus. Ele quer te tirar do secreto, ele quer te tirar, de meditar na lei dia e noite, de ter uma vida devocional, uma vida, jejum, de oração, uma vida que de verdade o Senhor se agrada. E daí, o que é que nós fazemos? Nós vamos cedendo essas pressões. A gente vai dizendo, não, o problema é o tempo que não dá para orar. O problema é que eu não estou mais conseguindo, porque, aí o Senhor abençoa, o Senhor abre as portas, o Senhor abençoa com trabalho, abençoa a sua casa. Aí a gente diz, mas é porque eu não tenho mais tempo. E o Senhor sabe que eu preciso. Aí eu pergunto, o que é que Deus vai dar para um filho que afasta o filho do pai? Deus não faz isso. É a gente que vai aos poucos se distanciando do Senhor. É a gente que sai aos poucos, tomando algumas atitudes e decisões abrindo mão de algumas coisas que não era para abrir com o Senhor, e a gente vai se distanciando. Aí o Senhor está dizendo aqui, eu tenho uma palavra para você hoje. Aí você diz assim, eu estou sem tempo para isso. Aí o Senhor, se você abre a sua Bíblia, você diz, mas eu estou muito corrido, eu estou muito ocupado. Aí o Senhor diz assim, olha, vamos para o secreto que eu quero falar com você. Você diz, não dá, porque eu estou cansado. E a gente vai fazendo isso, irmãos. A gente sai atropelando alguns processos que Deus quer que a gente viva. A gente sai se distanciando da presença de Deus aos poucos. E daqui a pouco, o que é que o inferno faz? Você até vem para um culto, mas em casa não tem vontade de orar. Você até está na igreja, mas em casa não tem vontade de ler Bíblia. É o inferno tentando distanciar você daquele que você conheceu um dia, que é Jesus. Domingo tem uns 15 dias eu estava falando aqui, que quando Pedro está olhando para o vento, ele começou a afundar. A gente começa a afundar, não é rápido, da noite para o dia, afundou não. Um processo, vai afundando. Caminhar distante de Jesus é isso, irmãos. Eu queria que você pensasse comigo também sobre Judas. Pedro se distancia de Jesus, e agora quando é indagado, você é um deles. Eu não sei o que você está falando. A segunda pergunta para Pedro negar a segunda vez foi, você conhece Jesus? Irmão, seja sincero. Eu tenho certeza que tem vocês aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, tem coragem e
E tem vida para isso, pelo amor que você tem a Jesus. Se a gente vivesse um país, de verdade, o Fernando está falando aqui sobre em missões do Ramadã, de Alá, né? O Deus dos muçulmanos e tal, em um país onde é o extremismo dos muçulmanos, esqueci o nome agora do grupo, eles matam as pessoas, eles matam os cristãos. Jesus para ele é um profeta, e pronto. Se chegasse um tempo no Brasil e dizer bem assim: você conhece Jesus? Você serve a Jesus? E se você abre a sua boca para dizer eu conheço Jesus, eu sou cristão, você vai morrer. Qual que seria a nossa reação? Talvez a gente ia pensar o seguinte: mas eu tenho uma família para cuidar, mas eu ainda tenho uma vida para viver, eu tenho sonhos para construir. Irmãos, quando a gente olha na visão bíblica daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, a gente começa a perceber que eu e você somos semente de sangue de homens de Deus que foram derramados lá atrás. Só existe hoje porque Cristo morreu na cruz e porque alguém com a sua vida, com o seu sangue, foi regando esta semente, que é a igreja. Se você vê Judas, por exemplo, Judas foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedas, em Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48, o texto nos diz. Vejam que interessante, irmãos. Falava ele ainda, quando Jesus foi preso. Saiu do Sinédrio agora, foi preso. Lucas 22, 47 e 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Preste atenção nisso aqui. Estava agora me arrumando para vir para cá, tomando banho. E uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo sobre Judas, que eu não tinha colocado isso aqui. Pedro está seguindo de longe. Chegou o momento agora de Pedro e ele vai dizer que não conhece. Quando Jesus olhou para Judas ali na mesa, quando Judas chegou, Jesus disse assim: vai lá, amigo, faça o que você tem que fazer. Escute uma coisa, irmãos. Quando eu falei agora há pouco sobre o corpo, acerca de membros que somos nós, que é a igreja de Cristo na face da terra, caminhar distante com esse Jesus, Judas saiu da mesa. Escute isso. Judas saiu da mesa. O que acontece aqui, irmãos? O que a mesa significa para você? Imagine você ter uma mesa com Jesus. Imagine dentro dessa mesa você está sentado numa mesa e Jesus lá falando com você. Muitas das vezes o convite do Senhor é para que a gente se assente na mesa. Muitas das vezes o convite do Senhor é para que a gente viva aquilo que a gente fala tanto da igreja de Atos dos Apóstolos. O texto vai dizer em Atos capítulo 2 que eles, estavam todos os dias reunidos no templo. Eles estavam todos os dias juntos. Eles tinham tudo em comum. No partir do pão, na comunhão, eles estavam assentados à mesa. Só que na maioria das vezes que o Senhor está nos convidando para a gente se assentar à mesa, irmãos, esse ano foi uma palavra que Deus deu para a gente, foi assentados com Ele à mesa. E o que é que o inferno quer fazer comigo e você, irmãos? Se a gente pudesse ver o mundo espiritual, o Senhor abrisse assim uma visão para a gente contemplar a fúria do inferno para tentar parar e matar você e eu, você não tem noção. Oh, meu Deus. A gente não tem noção. É o que Jesus está dizendo. Pedro, ele tentou peneirar, meu irmão. Tentou pegar você até o último pó para acabar com você. Mas rogue o Pai. Se a gente pudesse contemplar, irmãos, sabe?
a gente perceberia o quanto que nós somos amados por Ele e o quanto que nós não podemos se levantar da mesa da comunhão, da mesa de Cristo e se retirar. Sabe, o convite dele é para que a gente permaneça na mesa. Ei, tem lugar para você, filho, na mesa. Ah, mas eu estou numa terra distante, eu estou aqui em Lodebar, esquecido, quebrado as pernas. O rei vai chamar você uma hora. O que está faltando em nós? Está faltando em nós disponibilidade e um coração voltado como o coração de Cristo para se assentar com Ele. Onde Judas estava, irmãos, aqui. O texto vai dizer que Judas agora chegou com os soldados romanos e ele vai dar um beijo em Jesus. Olha o que Jesus está dizendo, Judas. Você me traindo com um beijo. Judas deveria estar sentado à mesa, irmãos. Esse primeiro gatilho é caminhar distante de Jesus. Segundo gatilho é quando você não, como membro desse corpo de Cristo, você não se envolve no corpo. A gente pensa que é uma coisa simples e dizer assim, se der eu vou, se não der eu vou. Irmãos, vocês não sabem o valor que existe quando estamos assentados na mesa. Não é bom, né? Sabe, vocês não sabem como que é edificante e refrigerante para a nossa alma. Sabe, a gente teve aqui alguns dias de quinta-feira que a gente terminava o culto, depois a gente montava uma mesa aqui e a gente comia, brincava. Sabe, irmãos, isso gera uma comunhão enorme no corpo. Hoje nós nos assentamos aqui na mesa, todo mundo junto, sabe? Se alegrando e tal, uma coisinha bem simples, a gente tomando um café aqui. Mas é tão bom você olhar nos olhos, você partilhar o coração de Deus com alguém, você partilhar o seu coração com alguém, sabe? Você ter comunhão, estar edificando uns aos outros ali, você não tem noção. Eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era criança, a casa da minha mãe, era eu e mais 4 irmãos, 5. Aí tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha um sobrinho que chegou, aí tinha uma cunhada minha, também chegou na família e tal, aí veio o sobrinho, claro. Aí tinha um moleque que trabalhava lá, irmãos, a gente junto sentava naquela mesa ali na casa da minha mãe, era uma bagunça boa. Diga amém por isso. Você que tem família boa, não é quando você pega pai, mãe, irmãos, tio, sobrinho, cachorro, papagaio, periquito, pinto, gato, bota tudo ali. E tá todo mundo rindo, tá todo mundo contando brincadeiras, todo mundo ali, sabe? Como é que você tá? Eu tô bem, sabe? Eu não tô bem. E agora, e aí, vamos compartilhar, vamos orar. E tá todo mundo ali, eu vou orar por você. E de repente na família tem alguém que você diz bem assim, rapaz, tem fulano, o meu irmão de sangue está passando algumas privações, junta todo mundo da casa, ajuda. Daqui a pouco todo mundo se arranha, está todo mundo brigado, aí daqui a pouco todo mundo se resolve, irmãos. Isso é uma mesa. Mesa é lugar de comunhão e de relacionamentos saudáveis. Assinado pastor Edmar. A mesa gera isso. Se Judas entendesse a importância da mesa, ele não teria deixado Satanás entrar no seu coração. Porque é na mesa que a gente abre o coração, igreja. É na mesa onde você diz, dói, tá ruim, tá mal, tá bem. Glória a Deus porque você está orando. É na mesa. Onde é que Judas está? Ele está agora junto com os soldados. Vendeu e está lá agora. Está sendo... Claro, irmãos, tem um cumprimento do propósito, alguém tinha que fazer isso e tal, mas, irmãos, se a gente vai olhar para os nossos dias, a gente precisa de verdade estar percebidos. A gente precisa estar atento, irmãos, a gente não pode se levantar dessa mesa que Jesus está por nada neste mundo. Se caminhando com Jesus é difícil, imagine caminhar sem Jesus. Se vivendo com Jesus uma hora, a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de desistir, de abrir mão de tudo. Imagine sem Ele. Como diz a Lauriette numa das suas canções, ainda que pra te servir eu tenha que chorar, eu seguirei
porque comigo tu estás. Oh, glória. Diga para quem está do seu lado, diga em nome de Jesus, não se levante da mesa. Aleluia. Porque na mesa tem comunhão, tem convívio, tem relacionamento, tem pão na mesa, tem o pão da vida todo dia para cuidar, para alimentar. Tem sustentação, tem instrução do mestre na mesa. Fora da mesa, não. Terceiro, se a gente caminha distante de Cristo, se a gente sai da mesa enquanto Jesus está dando instruções e amando os seus discípulos, a gente vai perder esse amor. A gente vai perder a instrução. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A gente perde isso. E quando as coisas acontecem, a gente é pego de surpresa. Terceiro, isso pode resultar numa queda não interna agora, mas em algo exposto. Porque primeiro o inferno tenta te derrubar aqui dentro. Quando você abandonou a vida com Jesus, quando você abandonou a comunhão com Ele, quando você negociou na caminhada com Ele, o inferno tem feito isso. Ele tem pego as propostas. Sabe, ele tem levado, irmãos, ele levou Jesus para o pináculo do templo, para a parte mais alta do templo. E ele mostrou a Jesus, irmãos, ao Filho de Deus. Ele fez isso. Levou Jesus para a parte mais alta e disse assim: está vendo todos os reinos desse mundo aqui? Isso aí, tudinho, eu dou a você. Se a condição é, se prostrado, você me adorar. E dentro dessas propostas a gente precisa estar muito apercebido. Porque há caminhos, igreja, em Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parecem bons, o fim deles, pois, é a morte. Enquanto o espírito vai voltar para Deus, o corpo para o pó, a alma, ela vai viver para sempre. Seja com o Senhor ou sem o Senhor. Jesus nos convida a viver uma vida aqui com Ele, sabe, irmãos? A gente não pode estar sempre, façam isso, façam aquilo, a gente sempre dá instrução e tal. Não, a gente precisa de verdade chegar no nosso quarto hoje e ser constrangidos pelo amor do Espírito Santo, pelo amor de Jesus, e dizer: Jesus, eu entendi o que o Senhor falou nesta noite comigo e eu não quero perder um minuto da minha vida mais longe do Senhor. Eu entendi o que o Senhor falou comigo nesta noite e eu quero voltar, eu quero me assentar à mesa, porque eu sei que o lugar que eu me retirei da mesa, Ele não colocou o outro, está vazio e esperando. Oh! Aqui dentro, Deus tem ministrado muito isso, eu falei isso aqui de manhã. Aqui dentro é onde começam as nossas quedas, meu irmão. É aqui dentro, ó, dentro de você. Davi simplesmente não dormiu e disse assim: quero aquela bate-seba para mim, traga ela para cá. Não! A casa real estava acima das outras, ele tinha acesso para ver. Então algumas coisas que o diabo tenta alimentar aí dentro. Por isso que Tiago vai dizer o seguinte: que cada um é tentado quando engodado e atraído pelas suas próprias paixões e concupiscências. O que leva o homem à tentação, pastor? Tiago disse: são os desejos aqui dentro que você, caminhando com Jesus, Jesus está dizendo assim, ó, Jesus já falou muito comigo e você sobre isso. Ele diz: eu sei que tem aí dentro algumas coisas e eu quero limpar isso aí dentro de você. Eu quero purificar você. Eu quero ensinar para você que viver em santidade comigo é muito melhor do que comer migalhas e viver o pecado que o mundo está oferecendo para você, do que as paixões estão oferecendo. Só que a decisão é nossa aqui dentro. Cada um é tentado quando engodado e atraído pelas próprias paixões e desejos.
Então, a concupiscência gera agora o pecado. E o pecado vai gerar a morte. Então, irmãos, o afundando é um processo. É uma coisa. Por isso que eu entendo nesta noite, porque o Senhor liberou esta palavra. Porque a ideia do Senhor é que a gente não se distancie dele, mas que a gente esteja caminhando com ele, ouvindo ele e colocando em prática o que ele está falando. Então, até chegar no pecado, tem um processo. E a gente só vai conseguir vencer pelo Espírito. Diga para alguém, diga, você tem o Espírito Santo aí, habitando em você. Diga, o Espírito de Deus habita em você. Diga para ele e para ela, diga, você só consegue vencer as tentações, as lutas do dia a dia, pelo Espírito de Deus. Pode chegar até alguém te dar uma ajuda, sabe, orar por você, ser mão de Deus na sua vida, mas é só pelo Espírito a gente consegue vencer os desejos da carne. Seria muito mais fácil Pedro dizer, Senhor, de verdade eu estou afirmando com a minha boca, mas o meu coração está longe. Eu preciso aprender com o Senhor, o que é que eu tenho que fazer então? Claro, irmãos, deixou presente, exemplo para nós. Mas para os nossos dias, isso não vai ser diferente. Vai se repetir comigo, você. Vai se repetir com a gente. Por isso que está aqui como exemplo. E nós temos aceitado as propostas ou temos recusado? Não é para... Ninguém está todo dia dizendo, rapaz, vai orar, rapaz, vai ler a Bíblia, rapaz, não. Eu preciso ter a responsabilidade, sabe, igreja? Você precisa ter a responsabilidade. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos responsáveis. Cadê o Tandy? Vem para cá, Tandy. A gente já cantou várias vezes aqui, esta igreja, uma canção, e nós vamos louvar ela agora, e depois eu termino para a gente orar. Quando diz, nós nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Irmão, fique de pé, você descansar um pouquinho. O que é que pode nos separar do amor de Deus? O que é que pode quebrar a nossa comunhão com Deus? O que? Anjos, principados, presente e futuro. São as lutas, a altura, a profundidade. O que, irmãos? Em qual nível está a nossa fé? Talvez você possa estar dizendo, pastor, minha fé é tão pequena, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus disse que a nossa fé, se for como um grão de mostarda, Ele não está trazendo para nós a ideia de uma fé extraordinária. Que fé que a irmã tem, não. Ele está trazendo como um menor grão. Mas se tiver pureza, mas se é uma fé pura, vai ser uma semente pequena que vai gerar coisas grandes. Dentro desta fé eu preciso aprender, Senhor, ainda que o Senhor nos dê uma fé para conquistar coisas, mas a fé, biblicamente falando, não é para conquistar. A fé é para nos ajudar a permanecer em tempo, em fora de tempo. O escudo da fé, ele precisa ser exercitado. Tem gente que diz assim, eu tenho fé, pastor, eu tenho fé que eu vou conquistar isso. A gente é tão barganhador com Deus. A gente só quer ter fé para ter. Mas o Senhor está nos dando fé para ser. A fé não é para ter, é para sermos. Sabe, eu acho que vocês estudaram na revista esses dias aqui, na revista dos adultos.
que uma das coisas que alegra a Deus é quando você e eu passam as mesmas aflições que Cristo passou. E você mesmo chorando, mesmo ali no seu cantinho, dizendo: Senhor, está doendo, está machucando. Sim, irmãos, Ele entende, nem se preocupe com isso. Mas quando você permanece, isso alegra o coração de Deus. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: agora, a partir de agora, quando eu entendi que a tua graça me basta, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas, vou me alegrar, eu estou fraco. Mas eu entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque é no momento da nossa fraqueza que você percebe o quanto que você é dependente do Senhor. É quando a gente chega lá no fundo do poço que você olha para lá e você não vê ninguém do lado. Aí o Senhor está lá com a mão estendida dizendo: ainda que um pai e uma mãe abandone, eu não te abandonarei. E aí é onde a nossa fé, irmãos, ela é ativada de novo. É quando você olha para a situação e você diz: ei, sabe, foi algo tão impactante para mim. E eu cheguei até aqui porque a boa mão do Senhor me sustentou. Esse lugar da mesa também é um lugar de dependência. Ele não quer te dar uma comida diferente, Ele quer te dar o pão vivo que desceu do céu. Ele não quer que você beba de outras águas, Ele quer que você beba da água da vida, que é o Espírito. Então, dentro disto aqui, eu queria que você entendesse isso. Sai daqui nesta noite, sabe, dizendo: Jesus, Ele sabe como está o seu nível. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como está a sua intensidade. Talvez a chama está um pouquinho apagada, está só um crisco. Tu faz isso que você está dizendo: Jesus, eu estou no limite da minha caminhada. É exatamente isso que Ele espera. É exatamente sinceridade de nós que Ele está esperando, irmãos. Se você me perguntar: pastor, o senhor alguma vez na sua vida já pensou em parar? Eu digo: muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. Agora eu me escandalizei. O pastor falou. Eu olho para Jesus, irmãos. Jesus não tem problema com a nossa humanidade. A gente é que tem problema com a nossa humanidade. É a gente que muitas das vezes quer mostrar para todo mundo que está bem, onde o Senhor está dizendo: eu espero que você diga para mim que você não está bem, que você saiu da mesa, que você foi aos poucos se afastando e você percebeu que o mundo, ele pode até te atrair, ele pode até te entreter, mas o mundo não tem para dar a você o que só eu tenho. Só Ele. Jesus disse certa vez: os pais de vocês comeram maná e eles não conheciam maná. Jesus estava dizendo: eu era o maná do deserto. Olha que coisa linda. Por isso que Ele disse, capítulo 6 de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná que os pais de vocês não conheceram no deserto. Está aqui o maná que os pais de vocês não conheceram. Vocês conhecem, aleluia. Vocês têm acesso todos os dias a esse pão, aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Baixe a sua cabeça. Eu queria que você orasse por você mesmo. Enquanto isso, nós vamos louvar aqui. Eu te peço, amigo, Espírito Santo, comece a trazer aos corações os tempos tão bons que cada um viveu com o Senhor no secreto. Isso não tem a ver com uma programação de igreja. Isso não tem a ver com ajuntamento congregacional. Isso tem a ver com o secreto que um dia alguns tiveram. Uma vida de relacionamento, uma vida provida pelo Senhor, uma vida sustentada pelo Senhor, uma vida de milagres dia após dia. Comece a lembrar isso. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Cristo é a sua esperança. Aleluia. 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 Aleluia.
bom é de pertencer, bom é ser chamado filho de Deus.